Vamos para a palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Não é Jó, nós já lemos no início do culto. Agora nós vamos para Jonas, livro do profeta Jonas. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e também alguns versículos do capítulo 2 e do capítulo 3. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, depois nós vamos ler o versículo 17, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 10, depois capítulo 3 de Jonas, versículo 1 ao versículo 3. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Diz a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 17 do capítulo 1. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Versículo 1 do capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala com a gente, que o nosso coração realmente seja cativo à tua presença, à tua santa e sábia orientação, e que a gente possa realmente receber da palavra do Senhor e ter a vida mudada, transformada, no nome de Cristo Jesus. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, que o Senhor desfaça todo paradigma no nosso coração, toda dureza do nosso ser, e que nós possamos realmente receber da palavra do Senhor nessa noite com alegria, com discernimento. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, há pouco mais de 3 meses nós fomos empurrados pelas circunstâncias em um novo ciclo de vida. O Brasil e o mundo mergulharam em uma crise que parece uma espécie de areia movediça, de onde às vezes nós chegamos a pensar: será que a gente vai conseguir sair dessa? Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu fico pensando: será que nós vamos sair dessa situação? Alguns estão se perguntando, investigando, especulando por aí, qual vai ser o chamado novo normal? Quando tudo vai voltar ao normal, se de fato vai voltar? Há pouco mais de 3 meses, o mundo mudou, o sofrimento aumentou e os planos foram drasticamente mudados. Mudados de maneira repentina, sem aviso prévio. Uma ruptura violenta causou e continua causando males em todas as esferas da sociedade e na vida das pessoas. Para alguns, a dor é tão intensa que chega a ser visceral, uma vez que muitos já perderam entes queridos. Estão longe de ser apenas estatística, mas estão relacionadas diretamente à afetividade, às emoções, uma vez que a Covid-19 ceifou a vida de muitos. Outros perderam a única fonte de renda pelas consequências econômicas oriundas
da pandemia do Covid-19. Mas ainda há aqueles que sofreram numa medida mais contida, mas sim sofreram. Por exemplo, com o cancelamento de uma formatura, com o adiamento ou a antecipação das férias. Nós temos o caso, do pastor Rafael, que continua a lamentar a mudança da data de casamento. Quanta gente que precisou mudar a data de casamento, dentre eles se inclui o pastor Rafael, e a gente está orando para esse Covid-19 acabar antes da próxima data, no nome de Jesus, para o pastor Rafael casar. Existem aqueles ainda que sofreram com a interrupção de um plano de mudança de cidade, de trabalho, de estado e até para fora do país. É verdade que a vida após o Covid-19 se tornou sim mais difícil, uma vez que as escolas elas foram transferidas para dentro de casa. Isso sem mencionar que aqueles que vivem na linha da pobreza sequer têm acesso às aulas virtuais, e eles continuam descobertos pela rede de educação, devido ao difícil acesso às plataformas tecnológicas e aos seus instrumentos, uma vez que os recursos que possuem são muito baixos. Os solteiros, por exemplo, é interessante que os solteiros não podem nem sonhar agora em arranjar um namorado ou uma namorada, porque não pode sair, como é que vai ser? Não pode sair de casa, não pode ficar perto de outra pessoa, não pode conhecer, vai ter que se contentar apenas com bate-papo virtual. Quartos que foram feitos para dormir se transformaram numa extensão da empresa para alguns. É interessante que tantos são os desafios, a vida se tornou mais difícil. Mas sabe um negócio que está muito complicado para muita gente? Emagrecer, gente. Emagrecer se tornou quase uma missão impossível, porque parece que a humanidade se trancou dentro de casa para fazer bolo, para testar receita nova, para desenvolver novas receitas. Sim, a pandemia, como a que estamos vivendo, surge para nos mostrar, dentre tantas coisas, a que particularmente eu acredito ser a principal: nós não temos controle sobre nada. Nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nós nos adaptamos? Sim, nos adaptamos. Mas temos o controle? De jeito nenhum. E diante disso, nossas emoções sucumbem, nossa razão se esvai, e a nossa esperança começa a dar sinais de que está desfalecendo. Aí nós ficamos descontrolados. E eu digo isso em termos de desespero, uma vez que nós somos confrontados com uma realidade da qual nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para mudar. E encurralados pelas circunstâncias, nós agimos e reagimos na tentativa de se safar, mas permanecemos lá, presos, sendo sugados para dentro do pântano de agruras que insiste em nos engolir. Como o profeta Jonas, no texto que nós lemos nessa noite, a proposta da mensagem dessa noite, uma história conhecida de muitos que conhecem de perto a cultura judaico-cristã. Jonas, na tentativa de fuga, nós como ele, nós temos a sensação, nós apresentamos a sensação de uma falsa sensação de controle, que só nos empurra para uma queda livre ao ponto mais baixo que podemos chegar. E o texto nos diz que Deus fala ao seu servo, capítulo 1, versículo 2 e 3, levanta-se, falando para Jonas, Deus falando com Jonas, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E o texto continua: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Deus pronuncia uma mensagem a Jonas, e Jonas, ao invés de obedecer, ele simplesmente resolve fugir, a desobedecer a Deus. Parece louco, insano, insensato. Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio Jonas.
Ao mesmo tempo que, conforme nós vamos lendo e nos aprofundando, nós vamos nos identificando com o profeta, porque essa também são sinais da nossa postura muitas vezes. Jonas talvez pensou que poderia ficar longe do alcance do Criador e do sustentador de todas as coisas. Eu acredito que o profeta Jonas precisava ter um estudo profundo no Salmo 139, versículo 7 ao versículo 10, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, olha Jonas, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. A fuga de Jonas só nos prova seu total descontrole ante o desafio que é colocado diante dele. Aí eu pergunto, é diferente com a gente? Será que diante dos desafios, será que diante das circunstâncias, será que diante das adversidades, nós não buscamos para a nossa vida rotas de fuga? Será que quando Deus nos aponta uma direção, a gente insiste em pegar a direção contrária? E se você pegar o mapa e você procurar lá Nínive, você vai perceber que Nínive está lá em cima e a direção que Jonas está indo é lá embaixo, completamente oposto, uma direção completamente oposta. A gente não faz isso. Você não se identifica com Jonas quando em muitos momentos você toma a direção contrária daquilo que Deus tem para a sua vida, e aí a gente perde o controle. Quantos são os momentos em que, tomados de insensatez, nós tentamos pegar na mão, tomar as rédeas da nossa vida? Já fez isso? Quantos são os momentos que nós colocamos a nossa confiança no que nós temos guardado no banco? Nós colocamos a nossa confiança na nossa saúde de ferro, nós colocamos a nossa confiança na nossa intelectualidade, na nossa razão, nos nossos diplomas, nos nossos bens. E eu não estou tirando a legitimidade de tudo isso, a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas eu falo que a nossa confiança não precisa estar pautada nisso, porque todas as vezes que nós colocamos a nossa vida, o controle da nossa vida, colocamos isso, nós temos uma alta probabilidade de fracassarmos. Como Jonas, nós perdemos o controle, nós ficamos descontrolados, sabe por quê? Por causa do nosso senso deturpado de justiça. Nós temos um senso de justiça completamente oposto à justiça de Deus. Nós ficamos descontrolados pela nossa dificuldade em lidar com lugares e situações desconfortáveis. Nós ficamos descontrolados porque somos imaturos o bastante para querer que tudo seja feito do nosso jeito. E hoje, principalmente, nessa cultura tão cultuada, né? Sendo até um tanto redundante no sentido na palavra, nós vemos as pessoas esperneando porque as coisas têm que ser do jeito delas. E muitas vezes nós perdemos o controle, porque nós agimos como Jonas, em um senso deturpado de justiça. Nós não queremos obedecer, porque nós não queremos estar no lugar de desconforto. E nós muitas vezes estamos arredios, resistindo à vontade do Senhor e querendo que tudo seja do nosso jeito. Aí nessa noite eu quero falar para você, sim, perca o controle, fique descontrolado, mas do jeito certo. Que é isso, pastor? Como? Entregando definitivamente o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Nessa noite eu não quero falar do descontrole que diz respeito ao desespero, mas eu quero falar com você do descontrole que diz respeito à confiança. Eu não estou falando do descontrole daquele que a gente entra em pânico, mas eu estou falando do descontrole daquele que a gente fala: Senhor, está aqui a direção da minha vida, é tua, eu estou descontrolado, porque a minha vida está sendo controlada pelo Senhor. É isso que nós precisamos entender. Perca o controle, fique descontrolado. E como eu posso agir assim? Primeira coisa,
abra mão da sua justiça e se renda à justiça que provém de Deus, que é de Deus. Abra mão da sua justiça e se renda à justiça de Deus. O texto nos fala, e se você mergulhar na história do profeta Jonas, no auge do seu ministério profético, Jonas pensa ter o direito de fugir. Ele pensa que pode ter o controle. Mesmo não sendo quase mencionado em outros trechos das Escrituras, nós temos um relato histórico que comprova que Jonas vive em uma época onde o seu ministério é reconhecido pelo seu povo. Você pode conferir isso lá em 2º livro de Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas, ele era um profeta querido. Naquele momento que Jonas está vivendo, exercendo o seu ministério profético, Israel está vivendo um momento bom, delicioso como nação. Jonas, ele é ouvido pelo seu povo, ele é ovacionado. Jonas tem prestígio, Jonas tem fama, Jonas tem credibilidade. Jonas tem um senso de justiça, mas é um senso de justiça incoerente, que difere em muito da visão de Deus. O Senhor fala para Jonas: pregue contra Nínive. Irmãos, a ordem é simples, é clara, porém é árdua, mas necessária. Mas enquanto o Senhor fala com Jonas, falta em Jonas a disposição de obedecer ao Senhor. Porque não basta a ordem ser simples, tem que haver disposição para obedecer. E é algo que Jonas não apresenta. Sabe por quê? Porque Nínive, a cidade de Nínive, tem um histórico sombrio. A crueldade é a marca daquele povo. E Jonas, sabe o que Jonas tem deles? Jonas tem ranço dos ninivitas. Porque os ninivitas eram uma espécie de arqui-inimigo dos israelitas. A destruição seria o mínimo para aqueles que afrontaram, insultaram e intentaram maldosamente contra o seu povo. Jonas estava imbuído de legitimidade. Que pregar para os ninivitas que nada. Eu costumo falar que Jonas é o tipo de pregador que ele prega, a cidade inteira se converte e ele fica frustrado. Porque Jonas na realidade queria que o juízo de Deus se cumprisse, que Deus destruísse Nínive. Jonas não queria que aquele povo se salvasse. Sabe por quê? Jonas se achava no direito de se vingar dos ninivitas. Um senso de justiça completamente deturpado da palavra de Deus. Jonas tem mais do que ânsia pelo prestígio, ele tem no seu coração o desejo de vingança. Quer ver? Jonas capítulo 3, versículo 5. A palavra do Senhor diz que quando Jonas prega, os ninivitas creram em Deus. Está lá na Bíblia, pode abrir sua Bíblia aí e conferir. Acho que o Ronaldo está até colocando aí na tela. Jonas 3,5. Aí quando você vai para Jonas, ou seja, Jonas está pregando, os ninivitas ouvem a pregação, eles creem em Deus. O texto fala que é apregoado em toda Nínive jejum e humilhação. As pessoas, até os animais, eram colocados no pó, da cinza. As pessoas trocaram as suas vestes por pano de saco. Eles se humilharam na presença do Senhor. Deus salvou Nínive, houve uma conversão naquele lugar. Aí vamos lá, olha lá o eloquente pregador. Jonas fica frustrado. Aí no capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz o seguinte: Jonas falando: ah, Senhor, não foi o que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Sabe por que Jonas fugiu? Um dos motivos que Jonas perdeu o controle, pelo seu senso de justiça, que estava alimentando a vingança no seu coração. A vingança. Jonas se descontrola, porque para ele os ninivitas deveriam morrer. Para ele era o certo, era o mínimo, era o justo. O senso de justiça do profeta Jonas ofuscou o olhar do profeta em relação ao seu chamado à reconciliação.
E por mais que a gente trate de reconciliação por uma perspectiva mais neotestamentária, mais do Novo Testamento, a Bíblia como um todo, de Gênesis e Apocalipse, é a narrativa, é a história da reconciliação de Deus com o homem, com a sua criatura. Perca o controle, irmão. Fique descontrolado, mas do jeito certo, abrindo mão da sua justiça e se rendendo à justiça de Deus. Quantos de nós caminhamos dentro de um patamar onde nós queremos fazer justiça com as próprias mãos? Nós temos alimentado no cerne da nossa alma, no centro das nossas emoções, temos alimentado sentimentos em relação a pessoas que sequer nós conhecemos pessoalmente. Estamos desenvolvendo isso, e tem muita gente enferma, descontrolada, porque não tem entregado a justiça nas mãos do Senhor. Nós não sabemos fazer justiça. Não é sem razão que o símbolo da justiça, me fugiu o nome da deusa grega, ela traz aquela tarja no seu olho, ou seja, é cega. Ela é deturpada, e todas as vezes que nós tentamos agir pelo nosso senso de justiça, nós cavamos uma cova onde nós mesmos seremos sepultados. Há quem diga que quando nós damos vazão à vingança, nós alimentamos o ódio, e nós estamos dando essa bebida, esse veneno a outra pessoa. Tomamos o veneno e esperamos que a outra pessoa morra, quando na realidade é o inverso. Nós temos, na verdade, precisamos com urgência entregar a nossa vida ao Senhor, o nosso coração, e falar: Deus, eu não posso agir segundo a minha justiça, porque muitas vezes nós estamos ferindo pessoas, nós estamos matando pessoas. Vale bem lembrar as palavras de Jesus, quando ele diz o seguinte: se você no seu coração já está odiando o irmão, você já cometeu um homicídio, você está matando, você está matando. Jonas está vivendo essa realidade, onde ele odeia os ninivitas, porque ele busca justiça, irmãos. E deixa eu falar uma coisa: Jonas tinha legitimidade. Jonas está falando: aquele povo era cruel, era. Aquele povo era maldoso, era. Eles eram assassinos, eram. Tudo que Jonas levantasse era verdade, mas não estava no plano de Deus aquilo. Deus queria resgatar aquele povo. Eu fico pensando no dia do Senhor, no último dia, no dia do Senhor, quando Deus vai colocar diante da igreja e daquela grande multidão, pessoas das quais a gente vai falar assim: mas como essa pessoa vai ser salva? Como? Irmãos, a justiça não compete a nós, compete ao Senhor, mas é necessário abrir mão disso. Jonas precisava ter uma aula com o apóstolo Paulo. Jonas não teve, mas a gente pode ver isso. Romanos capítulo 12, versículo 19, quando Paulo diz o seguinte: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Para de querer fazer com sua própria força, com sua própria mão. Entrega isso nas mãos do Senhor. Não perca o controle, não fique descontrolado pelo desespero, mas fique descontrolado pela confiança. Confie a causa na mão de Deus. Deus, Ele é o verdadeiro e poderoso vingador. Jonas age como a gente age, irmãos. Ele quer mudar o padrão, e a sua desobediência estava pautada em um senso de justiça deturpado, distorcido. Perca o controle, fique descontrolado, mas perca o controle, fique descontrolado do jeito certo, abrindo mão da sua justiça e se rendendo à justiça de Deus. Segunda coisa que esse texto, hoje eu quero compartilhar um princípio que esse texto nos ensina, é que nós precisamos perder o controle, entendendo que a obediência nos levará a lugares desconfortáveis, mas que sempre valerá a pena estar lá. Quando a gente obedece a Deus, nós somos levados a lugares de conforto quase zero. Nós seremos confrontados, mas sempre vai valer a pena obedecer ao Senhor.
Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena a gente estar no lugar de desconforto, debaixo da obediência. Você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu vou falar agora. Já viu criança obedecendo os pais com um sorriso no rosto? Já viu? Lá em casa eu tenho o hábito de falar para os meus filhos: opa, obedece, põe um sorriso nesse rosto, porque a obediência é imediata e deve trazer conotações de felicidade. Talvez você fale assim: que general? Pois é, estou trabalhando na vida daqueles meninos, que eles têm que ser o melhor para Deus. Mas você já viu criança obedecendo os pais com um sorriso no rosto? É o tipo de cena rara da gente ver. Principalmente se o episódio envolver o conserto de uma arte por parte do arteiro, ou melhor, do artista. Se a criança faz uma arte lá, e você der uma ordem, delegar uma ordem para aquela criança, que aquela criança tem que fazer um conserto, aí que ele não vai feliz mesmo. Não vai. Sabe por quê? A obediência, ela tende a gerar essa sensação de desconforto dentro de nós. Guarde bem o que eu vou falar para você. A obediência sempre será o caminho certo, mas dificilmente será o caminho mais confortável. Anotou aí? A obediência sempre será o caminho certo, mas dificilmente será o caminho mais confortável. Obedecer é preciso, mas é tarefa difícil demais. E Jonas sabia disso com muita propriedade. Como eu já mencionei, Nínive tinha uma cultura depravada e cruel. Os ninivitas, eles eram essa espécie de arqui-inimigo de Israel. Para Jonas ir até Nínive também era pôr a vida dele em risco. É deixar os afagos da popularidade, lembrando que Jonas estava no auge do seu ministério profético. Ele era o profeta que todo mundo queria ouvir. Ele era o profeta que todo mundo queria estar perto. Jonas era o queridinho daquela época. Mas Jonas tinha que deixar os afagos da popularidade para abraçar os riscos de morrer em prol de um propósito que não era o seu. Eu vou lá pregar para aquele povo cruel que matava o meu povo. Eu vou lá pregar para eles. E se eles me matar? Eles não são um problema meu. Ou seja, Jonas tinha, de novo, legitimidade para falar, para não ir. No entanto, o Senhor dá uma ordem. Irmãos, não tem como a gente desobedecer aquilo que Deus fala. Se num primeiro momento, no primeiro instante, Jonas ele foge. No segundo momento, Jonas obedece. E aí nós vemos aqui no capítulo 3, no versículo que nós lemos, o versículo 1 que diz, quando o Senhor dá de novo, delibera uma ordem para Jonas, e Jonas agora obedecendo, depois de passar por tantas situações, Jonas obedecendo, ele vai até Nínive. E é interessante que Jonas obedece mesmo debaixo da vara do Senhor. Deus não tem compromisso com as nossas regalias, Ele tem compromisso com o seu propósito, e via de regra, o propósito de Deus envolve vidas. A vara de Deus, irmãos, a vara de Deus costuma doer demais. Você já sentiu a vara de Deus no lombo? Já sentiu? Minha mãe, não sei se ela está participando desse culto, se ela tiver, ela vai, beijo mãe, mas minha mãe era especialista em lançamento de havaiana. Irmãos, ela quase que nunca errava. E aquele negócio quando acertava, irmão, mas doía demais. A vara de Deus, ela causa dor. Ela costuma, geralmente, causar sofrimento na gente. E não é para o nosso mal, não é para o nosso bem. A desobediência de Jonas, do profeta, leva Jonas para o olho de uma tempestade, para o olho de uma terrível tempestade, porque Jonas então desce até Jope, ele paga a sua passagem, ele entra no navio, ele embarca e ele toma a direção a Tarsis, e o texto sagrado nos diz que Jonas, uma tempestade então, toma conta do mar, e o barco é saculejado para lá e para cá, e os marinheiros achavam que o barco, todos ali iriam morrer. Jonas vai parar no olho de uma tempestade porque ele desobedece o Senhor. A desobediência do profeta faz ele cair em agonia, descrédito, e também ele é desprezado por parte dos marinheiros lá do barco. Por desobedecer, Jonas desceu ao mar.
Mas não bastou apenas ele ser lançado ao mar. Jonas desce ao ventre de um grande peixe. Mas não baixou descer ao ventre de um grande peixe, ele desce ao abismo mais profundo. Lembra do Salmo 139 que eu acabei de citar agora há pouco aqui? Jonas vai no lugar mais profundo, nas profundezas, lá nas profundezas marítimas. E quando ele chega lá no confim dos mares, como diz o Salmo 139, Jonas cai em si, que ele tinha perdido o controle por esse viés do desespero. E então Jonas se arrepende. E quando Jonas se arrepende, ele ora. E Jonas, quando ele ora, ele começa a entregar o controle nas mãos do Senhor. Deus, eu fico imaginando a oração de Jonas. Nós temos aqui o relato da oração de Jonas. Eu gostaria de contextualizar, nós não temos tempo para isso, contextualizar no que diz respeito a hoje, mas Jonas está lá clamando, Jonas está lá pedindo a Deus, Jonas está lá implorando o Senhor, Jonas está lembrando o quanto ele foi falho. Jonas, trocando 6 por meia dúzia, né? Jonas está falando: Senhor, até aqui eu tenho tentado estar no controle, mas eu percebi que eu fico descontrolado, eu perdi completamente o controle. Está aqui o controle em tuas mãos, a direção da minha vida está aqui. E quando Jonas se rende, Deus então muda a sorte, muda a história de Jonas, porque o texto diz que Deus ouve a oração de Jonas. Deus atende o clamor de Jonas e Deus restaura a sua sorte. Agora Jonas está determinado a obedecer, a pagar o preço, a ficar descontrolado para entregar o controle nas mãos de Deus. O texto fala que Jonas é vomitado na praia. E de lá Jonas segue o caminho em direção a Nínive, sem rota alternativa, sem tentativas de enganação. E às vezes nós entendemos muito mal esse texto, porque a gente acha que o grande peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Primeiro que Nínive não era uma cidade costeira, não era uma cidade marítima, não era uma cidade que tinha praia. Nínive está lá no miolo, lá no oriente, lá em cima. O grande peixe vomita Jonas em uma praia sim, mas Jonas tem que seguir na direção de Nínive. Ele tem que achar o caminho. Se ele foi andando, se ele foi a cavalo, se foi a camelo, se ele foi, no texto não fala. Se ele foi de moto, bicicleta, não fala isso. Só fala que Jonas se levantou e foi. Você precisa conhecer um pouquinho de geografia bíblica para você entender isso aqui. Jonas foi. Jonas agora não pega uma rota alternativa. Ele vai na direção de Nínive. Jonas perde o controle de sua vida para que Deus exerça o controle de seu destino. Faça você o mesmo, hoje, agora. Fala: Deus, eu abro mão do controle da minha vida para que o Senhor controle o meu destino. E isso é em termos de oração e de rendição, porque você querendo ou não, Deus vai estar no controle desse negócio aí. A questão é, se vai doer ou se não vai doer. Qual a sua escolha em relação a isso? Perca o controle, fique descontrolado, mas do jeito certo. Entenda que a obediência sempre levará você a lugares desconfortáveis, mas são lugares que valerão a pena. Jonas agora ele está indo na direção de Nínive. Jonas chega em Nínive, ele prega para Nínive. Enquanto ele está lá pregando, pessoas estão se convertendo. É um lugar desconfortável? É. Mas Jonas estava no centro da vontade de Deus. Aí a pergunta que eu faço para você hoje: você também está no centro da vontade de Deus? Suas ações, suas atitudes, os seus passos, as suas palavras, as suas maneiras de agir, de se relacionar, de se portar, realmente testificam que Deus está no controle da sua vida, que você é um descontrolado a partir do prisma da confiança na providência de Deus? Uma cidade inteira é convertida, salva, redimida, porque é mais importante para Deus uma cidade inteira, vidas sendo salvas, do que as nossas birras e as nossas reações mal resolvidas. A palavra de Deus nos diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, tem muita gente se sacrificando hoje porque está fugindo para Tarsis. Deus não te chamou para Tarsis, Deus está te enviando para Nínive. Para de sacrificar, obedeça no nome de Jesus, mesmo que a situação seja desconfortável.
perca o controle, fique descontrolado, mas do jeito certo, obedeça, porque mesmo obedecendo, mesmo indo na direção de lugares desconfortáveis, estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar, no nome de Jesus. Aleluia. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite: Deus não divide a direção de sua vida, nem mesmo com você. Enquanto eu bebo um golinho de água, você está em casa, você vai repetir isso para você memorizar. Deus não divide a direção da minha vida, nem mesmo comigo. Fala aí. Não, Deus não divide a direção da sua vida, nem mesmo com você. Descontrole-se e fuja, Deus vai atrás de você. Descontrole-se e se esconda, Deus vai achar você. Descontrole-se, coloque as unhas de fora, Deus mostrará que a sua misericórdia sobrepuja o seu ataque de ira. Sobrepuja em muito o seu ataque de ira. Deus nunca delegou a você o direito de escapar nem um milímetro que seja do propósito que Ele preparou para a tua vida. Deus não te deu permissão para isso. Deus não te deu permissão para você nem um passo para a direita, nem um passo para a esquerda, para você escapar daquilo que Ele planejou para você. Aí você talvez esteja se perguntando: como assim? Como assim? Não posso escolher então? Não, você não pode. Definitivamente você não pode. Deus não muda os planos. É interessante quando a gente mergulha na história de Jonas. Jonas está lutando contra Deus. Deus mudou o plano? Não. Só piorou o lado do camarada, porque Deus foi lá e apertou ele, espremeu ele, beliscou ele, deu cascudo nele, girou uma havaiana na cabeça dele, até que ele aprumou no propósito de Deus de novo. Irmãos, não adianta você tentar correr para lá ou para cá. Deus tem um propósito, vai se cumprir. Lembra-se do texto que eu falei agora no início deste culto? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não muda seus planos. Nós sim tentamos tomar atalhos, entrar por vielas, encurtar caminhos e seguir em outras direções. O plano de Deus sempre vai se manter intacto. Você que vai ter que convergir, você que vai ter que fazer o retorno, você que vai ter que se converter. Por isso que diariamente a gente precisa voltar ao Senhor o nosso coração, nos arrependermos e buscarmos genuína conversão. Deus de fato é soberano. Preste bem atenção. Deus de fato é soberano. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Jó 42:2. E eu me lembro, alguns domingos atrás estivemos falando aqui com vocês a respeito de José. A derrocada de José, a descida de José do Egito era plano de Deus. E José estava em obediência, hein? Obediência. José estava descendo, ele desceu, porque Deus tinha um plano. José tinha que chegar no trono do Egito. A derrocada de Jonas também é um plano de Deus. Mas Jonas ele começa a descer por desobediência, e conforme ele vai descendo, Deus vai puxando ele para a direção. Porque Deus tem um plano. Quando Jonas vai na direção de Tarsis, ele é aquele tipo de adolescente que pega, aquele adolescente que não tem habilitação, e ele pega o carro do pai, e ele foge com o carro do pai. Jonas tem uma atitude como essa. Ele foge. O grande peixe, no entanto, Deus transforma esse grande peixe numa espécie de limusine que vai atrás de Jonas, para trazer Jonas para o plano original de Deus. Jonas tenta fugir, Jonas é arredio, e Deus está lá. Ops, vem. Eu gosto muito da frase do meu amigo Max Lucado, no seu livro que escreve, ele tem um livro chamado Graça, é um livro da capa azul, maravilhoso. Se você quiser aprender sobre Romanos, leia esse livro. E Max Lucado fala o seguinte, que Deus é uma espécie de cão de caça do céu. Não adianta a gente querer fugir, se esconder debaixo da mesa, debaixo da cama. Deus vai achar. Deus vai achar. O Senhor não entrega a Jonas o controle da vida dele, nem mesmo a ele. Deus se mantém firme, pronto, atento. Jonas é o tipo de homem que esperneia, que geme, que grita,
que vai e fala, né, e reclama, porque Jonas quer as coisas do jeito dele. Jonas é imaturo. Falta em Jonas realmente, mesmo ele sendo servo do Senhor, mesmo ele sendo profeta, nós estamos falando de um homem de Deus que tem atitudes assim. O profeta é uma criança que não se contém com um não de Deus. Já viu alguém assim? Gente que tem problema em receber não na vida. Tem muita gente assim por aí, que nunca recebeu o não, ou pelo menos nunca aceitou o não dos pais, nunca aceitou o não de pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida, e continuam a espernear hoje, mesmo depois de grandes e crescidos. Jonas é esse tipo de homem que não aceita o não de Deus, e você vai entender isso. Fica tarefinha de casa para você ler durante a semana, Jonas, o capítulo 4. Jonas tem uma relação com uma planta que ele não plantou, foi Deus que plantou aquela planta lá, e Jonas está lá debaixo daquela sombra. Deus vai lá e envia um verme, o verme engole aquela planta, né, mata aquela planta, e Jonas então reclama: minha plantinha, minha sombra. E Deus fala: você está com dó de uma planta que você não plantou, foi eu que plantei essa planta, você está com dó dela, e você não está com dó dessas milhares de pessoas de Nínive, que eu dei a vida a eles. Está entendendo a imaturidade de Jonas? Jonas se nega a celebrar a vida das pessoas que se converteram ao Senhor. É muito triste, eu estou me lembrando aqui às vezes, quando encontramos pessoas que olham para a vida de A ou de B e falam assim: fulano serve a Jesus, é discípulo de Jesus, é cristão, é crente, é evangélico, aí dá os nomes. Fulano, mas ele... Jesus é especialista em mudar a vida. No nome de Jesus, para de rotular, isso é papel do diabo. Quem trabalha na área de rotulação é o diabo, não é você não. Quem tem a função de acusar é o diabo, não é você. No nome de Jesus, abrace essa pessoa. Agora não pode abraçar, né? Mas abrace espiritualmente por meio da oração, amando essa pessoa no nome de Jesus. Sim, tem pessoas que continuam a não celebrar, a não ter prazer e alegria, quando reavivamentos, quando atitudes de bênçãos estão acontecendo. Jonas, ele tem o chamado para viver aquilo que hoje é muito popularmente, tem sido muito discutido nas rodas de conversa. Jonas, ele é afeiçoado ao chamado ódio do bem. Vale a pena, eles fizeram isso, então eles vão pagar. É um ódio do bem. Jonas tem uma teologia destoante da prática. Ele grita por um direito que ele nunca recebeu. Só que é interessante que os mimimis de Jonas só denunciavam uma coisa: ele nunca teve e nunca terá o controle da sua própria vida. Aí talvez você esteja aí pensando: então a culpa é de Deus. Engana-se, meu caro. A soberania de Deus não isenta o homem de sua responsabilidade. Não é porque Deus é soberano que nós somos isentos da nossa responsabilidade, não. O vaso não pode questionar o seu oleiro. O homem não pode subverter a missão que ele recebeu de Deus. Assuma definitivamente o seu posto. Para de flertar com aquilo que não vem da palavra de Deus. No nome de Jesus, você vai continuar levando. Eu falei da minha mãe, agora não perdi mais a imagem da cabeça, né? Levando a havaianada nas costas. Vai continuar apanhando. Enquanto você continuar flertando com coisas que não vêm da palavra de Deus, assuma definitivamente o seu posto. Perca o controle, fique descontrolado, mas do jeito certo. Não em desespero, mas em confiança. Deus não dará o controle de sua vida, nem mesmo a você. Deus não dará o controle de sua vida, nem mesmo a você. Sonhos, fique pensando aí que você controla. Não controla não, você não sabe. Você só sabe o dia do seu nascimento. Você não sabe quando a sua senha vai ser chamada, e você acha que você tem um controle? Acabamos de mencionar no início desse sermão, tanta coisa foi mudada depois da Covid-19, tantas coisas foram transformadas, e você ainda acha que você tem controle. Tem controle. A gente hoje tem que andar de máscara, tem que tomar cuidado, álcool gel, lavar as mãos, tomar cuidado com o contato social, porque a gente lida com um inimigo invisível, e você acha que tem controle. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O Covid-19 não está controlando Deus, mas Deus está controlando ele, viu?
Aí tem gente que vai se escandalizar, se escandaliza, problema seu. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o Covid-19 não pegou Deus de surpresa, Deus está por trás disso aí. Deus está por trás disso. Deus está por trás. Porque Ele é soberano e a gente tem que fazer a nossa parte. Aí tu fala, pastor, um monte de gente está morrendo. Deus está por trás. Agora, se você está aí esperneando, talvez você está precisando ler mais Jonas e aprender com tudo que a palavra de Deus está ensinando. No nome de Jesus, perca o controle, fique descontrolado, seja um descontrolado que tenha a vida controlada por Deus. Vem para cá, os irmãos do louvor, que tenha a vida controlada por Deus. E para concluir, irmãos, nós ficamos descontrolados por acharmos que o mundo gira à nossa volta. Não, definitivamente nós não somos o centro do mundo. Nunca a história foi a nosso respeito. Nós participamos dela sim, mas nós não somos protagonistas. Pelo menos não em termos panorâmicos, em termos de uma visão mais ampla. Ao invés de olharmos para Jonas, o profeta zangão, eu quero convidar você, nesse fechamento, fique aqui comigo. Eu quero convidar você a tirar os seus olhos do profeta Jonas, o zangão. Tirar os seus olhos de pessoas imperfeitas que pode estar ao teu lado. Tirar os olhos de uma pessoa que você vê todo dia na frente de um espelho. Essa pessoa que você vê todo dia na frente de um espelho, ela é imperfeita. E amanhã faça um exercício. Amanhã quando você acordar e for para frente do espelho, fala assim, aqui está um descontrolado, uma descontrolada que resolveu depositar o controle da sua vida na mão de Jesus. Fique assim, faça isso, todo dia faça isso. Você vai ver como muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Tire os seus olhos de pessoas imperfeitas e comece a colocar os seus olhos em Jesus. Ao invés de nós olharmos para Jonas, que é zangão, que é bravo, que é arredio, vamos olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Jesus porque Ele é manso e humilde de coração. Lembra do que eu falei no início e que eu tentei responder ao longo desse sermão? Nós nos descontrolamos por causa do nosso deturpado senso de justiça. Nós nos descontrolamos por nossa dificuldade em lidar com lugares e situações que geram desconforto. Nós nos descontrolamos porque somos imaturos o bastante para querer que tudo seja do nosso jeito. Olhando por essa perspectiva do desespero, querendo que tudo seja do nosso jeito. Diferente de Jonas, Cristo não esperneou, gritando, justiça! Não, Ele se fez justiça em nosso lugar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você vai ler o texto e você vai ver o que o texto fala. Ele se faz justiça. Ele não fica lá gritando que ele quer justiça. Ele se torna justiça. Jesus se torna justiça. Diferente de Jonas, Cristo abriu mão do conforto para morrer por seus inimigos. Não era uma posição fácil, mas era preciso. E em Romanos 5,8 a palavra do Senhor nos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Os ninivitas eram pecadores e Jonas então se sentiu desconfortável. Cristo não. Cristo morreu, Ele cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou para nos dar salvação. Diferente de Jonas, Cristo sempre entregou o seu destino nas mãos do Pai. Lucas capítulo 22, versículo 42, quando Jesus está lá no Getsêmani, Ele diz, Pai, a oração de Cristo, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Cristo era alguém descontrolado por esse viés da confiança, entenda bem, pelo viés da confiança, porque Cristo entregou todo o controle da sua vida nas mãos do Pai. A gente precisa fazer isso. Louvado seja o Senhor, que a nós, Ele não enviou alguém como Jonas, mas Ele enviou Jesus, que morreu, se doou em nosso lugar. Perca o controle, fique descontrolado, mas do jeito certo.
entregando definitivamente o controle da sua vida, da sua história, das suas atitudes, das suas ações nas mãos de Jesus. Eu quero convidar você a curvar sua fronte. Eu sei que a nossa comunicação é visual também, mas é um momento seu com Deus. Se você tem sido alguém que tem permanecido em descontrole pelo viés do desespero, é tempo de você entregar o controle nas mãos de Jesus. Se você quer rever os seus passos nessa noite, o Espírito Santo está tocando no seu coração e te chama a uma verdadeira e genuína conversão. É tempo de render a vida a Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, você fale com Deus. Depois nós vamos orar. Mas antes de orar, eu estou até aqui com o celular. Se você está no Facebook, você que está no YouTube, coloque aí, escreva aí no comentário, no chat do YouTube, nos comentários do Facebook: eu entrego a minha vida a Jesus. Não perca tempo não. Se enquanto os irmãos do louvor estão cantando essa canção, o Espírito Santo está incomodando seu coração, coloque aí: olha, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero Jesus. Ronaldo, eu vou pedir para você colocar o WhatsApp da equipe pastoral. O Ronaldo vai colocar o WhatsApp aqui. Durante a semana, mande uma mensagem para o WhatsApp da equipe pastoral. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp dos pastores. Você tem o meu pessoal. Temos o pastor Luan, os meus auxiliares, Luan, o Rafael, o Reinaldo, o Marcos, o Guilherme. Você pode enviar uma mensagem também para o WhatsApp dos pastores da equipe pastoral, e falando: olha, eu quero render minha vida a Jesus. Nós queremos orar por você, nós queremos entrar em contato com você, nós queremos te abençoar, nós queremos que você seja alguém descontrolado pelo céu, no nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o seu nome. Aleluia. Leva minha vida, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Mais uma oportunidade nessa noite de render a sua vida a Jesus agora. Jesus está te chamando. Você vai continuar insistindo? Coloca aí: eu entrego a minha vida para Jesus. Nós temos já aqui alguns irmãos que estão falando: olha, eu entrego a minha vida a Jesus, eu rendo a minha vida a Jesus. Famílias que estão se entregando a Jesus. Vamos lá, Deus está te chamando. Você não pode resistir à voz do Senhor. Se hoje o Senhor falar ao teu coração, não resista. O Espírito Santo está chamando pessoas essa noite a uma transformação genuína e verdadeira. Vamos, entrega a tua vida a Jesus. Aleluia, oh aleluia. Sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos
a Ti, Jesus. Vidas reconhecem que só o Senhor é Deus, que não há outro. Ah, Deus, eu sei que existem pessoas neste momento que estão ajoelhados na sala de casa, gente que está ajoelhada no quarto, que está clamando o Senhor, gente que está em prantos, clamando, pedindo: Deus, eu entrego as rédeas da minha vida, a direção da minha existência em Tuas mãos. Transforma, Deus, muda a direção, dá, Senhor, realmente a rota original. Senhor, reconsidera, Senhor, os passos dessa pessoa, transforma a vida, e que nenhuma situação em definitivo possa realmente mudar, Senhor, de forma negativa, de forma que venha, Senhor, derrubar essa pessoa. No nome de Jesus, nós pedimos que a boa mão do Senhor esteja sobre essa pessoa, levantando, amparando, sustentando. Manifesta a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. Deus, que é uma noite de salvação, e o céu celebra, os céus estão em festa, porque perdidos estão encontrando o retorno, o caminho de retorno para a casa do Pai. Alguns ainda que estão vivendo o tempo do ventre do grande peixe, mas que está sendo colocado neste momento na praia e caminha na direção do reencontro, e caminha na direção que o Senhor quer. Deus, muda, Senhor, muda a vida, muda a história, e que nós possamos realmente entregar em Tuas mãos e confiar no Senhor todo o nosso caminho. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por Tua fidelidade e por Teu cuidado sobre nós, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus.